Saudações, amigos do Em Guarda. Muito bem. Convido a vocês para uma viagem no tempo. E haja tempo. Imagine São Paulo, uma planície, sem esses prédios, sem nada. Recue no tempo. Mentalize essa região do Brasil com matas, selvas, Tarzan voando de um cipó para o outro. Não é isso? Faz tempo, viu? De 1500 para cá, a história segue e o Em Guarda vai recuperar alguma coisa disso. Por quê? Porque a nossa região, essa região que hoje nós chamamos de região da Grande São Paulo, e no entorno dela, que vem lá do Embu das Artes até Pirapora, é uma região de muita importância histórica. E o Em Guarda tem hoje a presença do professor Marcel Moreno, que vai nos contar e reviver essa linha do tempo e dizer por que a região está no mapa do Brasil. Bem-vindo, Marcel, professor Marcel. Obrigado, eu que agradeço o convite. Muito obrigado por essa viagem no tempo. Isso, historiador, né, um professor jovem, pesquisador, e que vem fazendo um trabalho de alta relevância em Embu das Artes, e de lá, eu posso dizer, ele me corrige, seria um dos pontos, digamos, um marco zero da época dos bandeirantes, dos jesuítas, ou não? Podemos dizer que foi um dos marcos zeros, né? Ele é uma região que foi habitada ali, né, por indígenas, né, a colonização, bandeirante, jesuíta. Então, desde São Paulo de Piratininga, que eles chamavam de sertão adentro, né, a gente pode considerar como o marco zero desse princípio de colonização, né? E a partir disso, dessas regiões se expandiram e foi dando conotação a essa construção de cidade, né, que a gente tem conhecimento da cidade, das vilas. Professor Marcel, como começou isso daí? Nós estamos em São Paulo em 1500 e pouco, né? Como é que surgiu a primeira saída de São Paulo para essa região? Foi via Bandeirantes ou houve uma outra expedição portuguesa? Bom, antes de responder essa pergunta, eu acho que é muito importante voltar um pouquinho, né? Claro. Entender o porquê que isso houve, é contigo. Porquê que houve essa chegada aqui, né? Então a gente teve um processo na Europa da Renascença, né? Depois o Iluminismo, e a partir do século XVI ali, com a reforma de Lutero, que mexe com toda a estrutura religiosa europeia, houve necessidade então da Contra-Reforma, né? Então essa Contra-Reforma ela veio muito junto com as grandes navegações, né? Então essa indústria portuguesa das navegações espanhola, acompanhada desse processo religioso. Então quando tem a Contra-Reforma europeia, que eles tentam arrumar a bagunça ali, né? Que a era protestante estava se expandindo, forma-se então a Companhia de Jesus, né? 1495. E eles se formam como um grande colégio mesmo, né? Uma grande universidade, pensadores, padres pensadores, né? Que seria ali a célula para reorganizar o catolicismo europeu. E as grandes navegações, quando Portugal invade o Brasil, também vem a Companhia de Jesus, né? Ainda interligada. Professor, a Companhia de Jesus ela teria sido formada já com um pensamento político estratégico de sair da Europa e vir para cá? Então, a gênese deles é justamente a Contra-Reforma, arrumar a bagunça, né? Então, reorganizar a Igreja Católica, né? Dentro de uma moral, dentro de uma concepção ética, né? Combatendo tudo aquilo que a Reforma vinha, né? Desconstruindo daquele catolicismo medieval, né? Isso é muito importante. Então eles surgem com essa célula mesmo, né? E aí quando você tem no século XVI as grandes navegações, né, que a gente fala 1500, mas é bem possível que foi um pouco antes, Portugal, a coroa já manda para cá para já fazer também esse processo de levar a palavra de Deus, desse cristianismo ao novo mundo, e começar o processo de catequização, né? Então criar nesse novo mundo uma concepção católica, e a partir dos nativos aqui você introduz o catecismo, né? Então o cenário que o professor está dizendo é o seguinte: houve a reforma protestante,
E a igreja, para entrar, tipo assim, no contra-ataque, montou essa célula, esse Essa núcleo grande empresa intelectual aí. E aí vieram para cá com essa construção, com essa indústria, com essa empresa, né? Então, com essa, digamos, com essa universidade, né, de pensadores, padres muito letrados. E começa o processo também de exploração colonial visto pelos jesuítas. Então, a coroa portuguesa, a coroa espanhola e a Companhia de Jesus. E os bandeirantes. E aí reflete todo esse processo que surge de São Paulo de Piratininga e o nosso entorno aqui. Os bandeirantes, assim, os bandeirantes, quando você cita os bandeirantes, vamos lá. Os jesuítas centrados lá na Europa, e eu não sei onde, mas Europa. Os bandeirantes também por conta de Portugal. Né? Então, entre eles poderia haver esse alinhamento de ideias, assim? Eu digo que, no princípio, sim, né, houve esse alinhamento pelo propósito do que era a chegada aqui da colonização. Mas esse alinhamento ele se distancia ao longo da história, né, porque são interesses que não vão mais dialogar. Né? Então você tem a proposta bandeirante, que é uma proposta completamente diferente dessa proposta jesuíta, né, de catequização, de redução. E aí chega uma hora que há o enfrentamento. Então não foi uma convivência muito pacífica, né? Colonizadores nunca têm convivências pacíficas. Durou enquanto o interesse era mútuo. Exatamente. Né? Quando começou a ter essa guerra de interesses, aí a coisa começou a pegar fogo, né? E foi esse clima que aconteceu a ida para São Paulo, a fundação de São Paulo. Os jesuítas chegaram na Bahia, né? Ali a primeira capitania, né? Então eles se consolidaram na Bahia e a partir da Bahia eles começam a descer, né? Conforme você vai tendo, né, as capitanias hereditárias e a formação dessas vilas, né? Então eles vieram de Salvador e na nossa região aqui São Vicente, né? Que foi a primeira capitania. Isso. E de São Vicente eles começam via mar a subir e aí afundar essas pequenas reduções, né? Então, como a gente tem São Vicente, São Paulo de Piratininga, que eles vêm com um trajeto lá para o Santo André, eles sobem, tem as antigas estradas do Peabiru, que são entradas indígenas. Então não é à toa que tem sempre o São nos nomes das cidades, né? Exatamente, porque tem todo, o Brasil, né? A gente é formado, né, formação católica, né? Religiosa e militar, né? A gente tem Osasco tem muito, né? Essa coisa de nomes militares, São Paulo também. Então os jesuítas começam a fazer essas cercanias, né? Os jesuítas não é só, né? Então você tem os bandeirantes, que a proposta era abrir mesmo a mata, né? Fundar, então cada lugar tinha uma aldeia indígena. Professor Marcelo, os bandeirantes seriam mercenários dos filmes? Então a gente tem duas bandeiras, né? Você tem a bandeira oficial, que é a bandeira de Portugal, que aí são a coroa manda para cá, e você tem as bandeiras particulares. Então, na primeira formação dessas capitanias, quando a gente pode chamar os senhores, capitães aqui, eles contratavam essas bandeiras para alongar seu território, descobrir que tinha uma aldeia ali indígena, eles iam lá e acabam. Eram mercenários. Eram mercenários porque é isso, você tem essa bandeira oficial de Portugal, que é o princípio da colonização, expandir, abrir estrada. Exploradores, né? Exploradores. E você tem essa ala dos mercenários, né? Que aí não tem ética. O legal tudo que, assim, tudo se justificava pelo Império, né? Em nome do Império, e de outro lado, tudo se justificava pela Igreja. Pela Igreja. E só lembrando que é curioso, né? Porque você tem ali na Europa esse processo que Portugal e Espanha começam, eles disparam nessa questão econômica, né? As grandes navegações trouxeram benefícios absurdos ali, né? E aí vem França, vem Inglaterra, piratas históricos, né? Que também começam a vir para cá. Então era necessário para a coroa essa organização, né? Tanto que tem a pedido da coroa espanhola o fechamento das estradas do Peabiru, essas estradas indígenas antigas, porque franceses já sacaram, os ingleses já tinham entendido, então eles vinham para cá para saquear, então precisava ter essa organização da coroa, né? Então os bandeirantes serviam como essa organização, uma das ferramentas dessa organização. Você tem os jesuítas, que faz esse papel religioso, também da catequese,
e das reduções, que é o caso da nossa região aqui, né? Muito mais forte do que bandeirantes e jesuítas, especificamente. Então, vamos considerar que nós já estamos em São Paulo com todas essas, todo esse segmentado com esses personagens, né? Desbravadores, bandeirantes e tal, a igreja que sempre domina e tal. E alguém decide vir para cá. Como isso aconteceu? Então, aí a gente tem, em 1554, né? A chegada desses religiosos em São Paulo, né, São Paulo de Piratininga, e a partir disso é a primeira redução aqui na nossa região, né? A redução, quando a gente chama, é de redução mesmo, é quando eles fechavam um território para exercer a catequese, para exercer os ensinamentos, né? Principalmente para os indígenas. Então, quando se forma esse polo em São Paulo, a partir de 1554, foi rezada a primeira missa e tal, eles começam uma segunda etapa, que é a expansão, né? Então, você tem São Paulo, e agora, e tanto que nos documentos históricos eles utilizam muito o termo sertão, ao sertão de São Paulo de Piratininga, porque aqui na nossa região, Embu, Osasco, Barueri, Carapicuíba, era tudo chamado de sertão, Santana do Parnaíba. Então eles colocavam nos documentos, nas cartas que eles enviavam para a coroa, os relatórios, sertão, ao sertão de Piratininga, né? Então, vamos ao sertão. Então, começa-se a partir de São Paulo de Piratininga a essa expansão dessas reduções, né? Aí que eles começam a ganhar um certo domínio, né? Porque ele tem esses domínios indígenas também. Na visão, no mapa daquela época, então, professor, toda essa grande região que nós hoje temos como são as grandes cidades, né, do Brasil que estão nesse polo, era tudo um sertão. Eles mapeavam como sertão ou sertões, seriam? Sertão. Sertão. Então era uma coisa só. Seria uma coisa só. Era uma coisa só, mas para você classificar essa distância, então eles colocavam a partir do ponto de São Paulo, seria hoje para a gente, seria a periferia de São Paulo para eles, né? Então sertão longe da periferia, que é a conotação de interior que a gente tem até hoje, né? Então eles classificavam essas primeiras reduções como sertão, porque era isso, era tudo mata fechada, era, né, planícies, não tinha... Eu imagino assim, que estando em São Paulo, claro que havia o rio das Marginais, hoje Pinheiros, né? Eu acho que aquele seria o limite para eles, talvez, né? Ou não, professor? Haviam dois que eles chegavam aqui pelo fluvial, que é você pega o Tietê, né? Que é a que a gente chama aqui, o Tietê também ele serve como o tronco do Piabiru, né? Que o tronco do Piabiru que chama é a estrada principal que vem lá do Paraná, cruza o Paraná, chega em São Paulo. E aí ele pega um braço que vai para o Peru. E nesse tronco tem os braços do Piabiru. Né? Então você tem o Piabiru fluvial, que é onde eles vinham por botes, por barcos, e você tem por terra. Né? Então eles faziam esses dois tipos de exploração. Né? Então por rio, eles tinham já mais esse acesso, e aí desbravavam mesmo a mata, que é o trabalho bandeirante, aí essa questão bandeirante mesmo, desbravamento, né? Tanto que essa conotação de heroísmo do bandeirante, né? Que a gente tem, é muito vendida essa ideia, são heróis, né? Porque é desbravadores e tal, né? Então eram esses dois caminhos, né? Para cá, para nossa região, foi esse desbravamento mesmo, porque, né? Você não tem, tipo, Rio Pinheiros, mas você, para cá, na nossa região, Embu, Tapsirica, Carapicuíba, é meio do mato. Aí você pega então, o amigo do Enguar está perguntando, aonde que os bandeirantes ou os jesuítas se estabeleceram pela primeira vez aqui nesse sertão, enorme sertão? Aí há uma controvérsia historiográfica, né? As teses, né? Porque você precisa ter documentos, né, plausíveis para você afirmar, ó, eles estiveram nessa região. E você tem as hipóteses, né? O que a gente tem de certo, São Paulo 1554, primeira missa, o Nóbrega, né? Manuel de Nóbrega, que ele era, né, esse chefão aqui. Então, a carta de Pero Correia, que era um irmão jesuíta de 1554, ele coloca a primeira redução fora de São Paulo de Piratininga, chama região de Maniçoba. Maniçoba, que é um caldo de indígena, que é um caldo de raiz, né? Então eu chamava Maniçoba. E essa carta ele fala, né, que Manuel de Nóbrega funda Maniçoba,
e ela dura muito pouco, porque você tem, era os jesuítas com os guaranis, né? E você tinha os bandeirantes e os tupinambás, rivais dos carijós, que aí dizimaram a Maniçoba, né? Mas a primeira redução documental mesmo é essa, é Maniçoba, né? Que ela existiu muito pouco tempo. E aí a discussão e o debate é qual foi o local que sucedeu no sertão essa primeira redução fora de São Paulo de Piratininga. Que aí a gente chega no Imbu, né? Que é uma tese que lá rola muito forte, né? Com a possibilidade de Imbu ter sido a primeira redução depois de Maniçoba, fora de São Paulo de Piratininga. Então, ali começa a expansão jesuíta, né? Nesse princípio de aldeamento, mas você tem a colonização portuguesa forte e você tem os bandeirantes. Porque a questão com os jesuítas é mais indígena, né? Então, quando você tem a substituição da mão de obra indígena pela mão de obra africana, escrava africana, os jesuítas mantêm ainda essa escravidão indígena, só que os portugueses já começam, né, pela questão lucrativa, pela questão, né, do tráfico, enfim, beneficia muito, né, uma máquina de moeda, a escravidão, se substitui pela escravidão africana. Então mantém esses dois preceitos aqui, né? E aí é muito curioso, porque numa primeira fase a gente tem essa conotação dos jesuítas escravocratas, né? Enfim, que gera a escravidão, e nessa fase de muita perseguição indígena, eles passam a ser meio que os protetores desses indígenas, né? Dessas etnias, né? Então é bem controverso isso, né? Mas a história está pontuando em Embu das Artes, né? Então a gente pode considerar que a partir dali o sertão começou a ser desbravado. Isso, lá na década de 60, um pouquinho depois da emancipação, tem um historiador chamado Moacir de Faria Jordão. Ele é muito importante para a cidade lá, historiograficamente, né? Ele traz muitos documentos, né? Tem muitas teses no Embu, assim, muitas teses acadêmicas sobre a história da cidade, mas essa discussão do primitivismo, né? E o Jordão, ele acha essa carta de Pero Correia de 1554, né, onde ele aponta que lá destruiu Maniçoba em 1553, e aí os padres tiveram que migrar, né? Então ele defende que o Embu tenha sido essa sucessão, né? A gente entende, na verdade, assim, que o Embu é uma terra do século XVI, ele é uma terra quinhentista. A gente não pode afirmar que foi em 1554, que foi a sucessão de Maniçoba, mas existem grupos lá que defendem essa tese, né? Eu gosto muito dela, né? Mas tirando essa tese, não existe nada que também entre como contraprova, né? Não, o que nós temos de prova, por exemplo, o primeiro batismo que teve no Embu foi em 1562, né? Então já havia uma estrutura religiosa ornada, né? E o Embu era uma terra bandeirante também, então Fernão Dias, que é o sobrinho do... Não, professor, nós não temos, vendo as demais cidades aqui, nenhuma se aproxima dessa época, porque todas são a história dessas cidades, que foram desbravadas, são bem posteriores a isso. Então. Porque a gente tem isso, é o sertão, e nós temos uma região, que é a nossa região aqui, chamada de Corredor Jesuítico. Que é Embu das Artes, Tapicerica da Serra, Carapicuíba, Santana do Parnaíba, Barueri. Então, esse corredor jesuítico foram onde tiveram essas reduções. Por conta desse primitivismo que veio de São Paulo, um pouquinho dessa região mais para lá da Serra, ele é um pouquinho mais antigo por conta disso, porque ele já tem as missões. Entendi. Mas aqui, por exemplo, aqui não descaracteriza, principalmente aqui em Osasco, essas regiões, porque aqui tem uma presença bandeirante muito forte. Sim. Né? E talvez, isso, é a ausência de documentos, talvez aqui possa ser muito mais antigo do que... Existe estrada dos bandeirantes por aqui, que ligando Pirapora, não tem, capitão? Tem estrada dos bandeirantes. Então, essas estradas de tropeiros... Isso, exato. Santana Paraíba. Santana do Parnaíba, que é onde faz a Romaria. Eles falam berço dos bandeirantes. Berço dos bandeirantes, isso. Capitão, então, ela sabe tudo, capitão. Onde abriu as estradas. Os caras faziam isso. Eles precisavam desmembrar, precisavam de estrada. Os jesuítas não, eles precisavam parar.
para ter a redução, para proteger esses enquanto os bandeirantes se bravavam, né? Os jesuítas se estabeleciam, os bandeirantes abriam caminho. Abriam caminho. Que é o interesse da coroa portuguesa, Sim. que é a parada de Abrindo o expandir, caminho e saturavam, de né? explorar, de demarcar, né? E é muito curioso isso, porque o processo de colonização que a gente tem aqui é um processo muito cruel, né? Então a gente tem quase 400 anos de escravidão. Mas isso a história passa um pouco por cima, né? Passa por cima. Mas respondendo a tua questão sobre a velharia, que é a região, você tem, por exemplo, tem registros de Juquitiba, você, mais ou menos aí entre 1520, 1530, eles apontam documentos lá. Porque faz muito sentido quando você pega essa ideia lá de São Vicente subir pelo litoral, né? As pessoas confundem muito, falam que a Regis Bittencourt era uma estrada do Piabiru indígena. Não, ela é bem depois. Porque até hoje existe a forma de descer para o litoral pela Regis Bittencourt, existe caminho, eu já fiz esse caminho, né? Tem esse caminho. E esse caminho então seria uma rota antiga para chegar por aqui. E era para ter mais, assim, porque a coroa portuguesa, quando eles perceberam que a galera estava descobrindo mesmo as coisas aqui, tinham essas estradas, né, já abertas pelos indígenas de muito tempo atrás, mandaram fechar tudo, destruíram. Então, muito do Piabiru que a gente tinha foi totalmente destruído, né? Um Piabiru original tem a Paranapiacaba, que é essa estrada de Paranapiacaba. O Imbu tem um braço do Piabiru, que também está sendo, né, uma luta danada lá para preservação e conservação. Então, essa região tem muito braço, né, dessas estradas muito antigas. Então, isso sempre foi usado. E um dos marcos que nós temos aqui, aí nós temos o nome das cidades, exceção Osasco, que não tem nada a ver com a história. Mas a gente tem o quê? Próprio Embu, Cotia, que é o nome também que é de origem, né? Itapevi, Carapicuíba, Santana e Paraíba, né? Exatamente. Então são todos nomes que vêm dessa herança, né? Exatamente. Osasco está fora disso porque Osasco foi fundado por italiano, né? E eu não sei se há historiador em Osasco para que levante o nome desse lugar nessa época, como que seria chamado Osasco antes de ser Osasco, né? Esse nome de nomenclatura é muito louco, né? Porque o Embu, ele tem, antes de ser Embu, ele teve um monte de nomenclatura, né? Era a fazenda de Borri, depois Embai, Emborri, Emboi, até virar Embu. Então, é tudo nome indígena, né? E foi mudando essas nomenclaturas, né? E a gente lá, até hoje, tem gente que usa Borri, né? Emboi, que é mais a gente que puxa essa questão histórica, né? Mas é tudo indígena, é tudo transformação indígena, é tudo nomenclatura indígena, né? Porque é isso, a presença foi muito forte, né? Muito forte. Nessa região nossa, muito mais forte indígena do que a africana mesmo, assim, né? Interessante, né, professor? Que as cidades mantêm os nomes, mas a cultura, não há uma política de preservação histórica, né? Exato, mas isso é uma questão que eu vejo que é um problema educacional nacional há muito tempo, né? A gente não tem uma culturação, a história ela é muito vista como um livro, né? Muito distante, aquela coisa chata de ler, né? Isso foi nos ensinado, né? Culturalmente falando, preservação patrimonial, mas eu ainda acredito que é justamente esse não conhecimento da história, né? Porque a gente tem uma região muito rica historicamente, né? Eu digo lá eu falo do Embu porque eu pesquiso lá, né? Mas lá é um raio-x da história do Brasil, né? Tudo que tem na história do Brasil teve lá. O professor Marcel, ele é de Embu das Artes, né? Então ele faz um trabalho de escavação, digamos, histórica, está com um trabalho independente lá, um trabalho comunitário, que já está despertando o interesse público, né? Inclusive, por conta de levantamento de arquivos, né, que você está conseguindo coletar e fazer com que a história do Embu tenha o reconhecimento devido, né, como exatamente, de importância no cenário brasileiro, né? Porque lá a história da arte e a história andam juntas. Isso é muito louco, é muito curioso isso, porque lá no Embu, chama Embu das Artes hoje, mas a arte lá é muito primitiva. Com esses indígenas que foram levados para lá, que muitos pertenciam a Fernão Dias, né, que quando doam a carta lá, a carta de doação, doam as terras para os jesuítas, já tudo que tinha lá fica para os jesuítas, né?
E os indígenas já têm o notório saber do artesanato, né? Só que com as missões que foram para Embu, que ali é meio que um reduto mesmo, isso contemporaneamente dá para explicar, começou-se uma produção de artesanato muito forte lá. Então, com esse conhecimento indígena, de esculpir, do artesanato, e alguns padres que eram artistas também, né? A gente tem o padre Belchior de Pontes, que é o mais famoso, que fundou, por exemplo, a festa de Santa Cruz em Carapicuíba, em Embu, e também construiu a igreja, né? Terminou de construir o que é o museu hoje. Então eles trabalhavam muito com arte. Essa igreja que você falou é o Museu de Arte Sacra hoje no Embu, no Embu. Que era o convento, né? No tempo dos jesuítas. E no século XVIII, o padre Macaré, que ele era escultor. Então, já com esse conhecimento indígena, os indígenas ensinavam esse conhecimento e os padres ensinavam os indígenas a esculpir santos. Então, desde a época colonial, lá é uma terra santeira. Então, a arte é muito primitiva ali, né? Muito primitiva. Então, é enraizada. A história e a história da arte andam muito juntas, porque é a história da arte sacra. Mas também a arte da religião católica também é da cultura europeia. A gente vê todas as grandes catedrais respiram pura arte, né? E tem uma coisa muito louca lá, que é os jesuítas estiveram na China, né? Então, se você vê algumas esculturas da época lá do século XVIII que tem no museu, os olhinhos dele todos puxados, tem muita influência chinesa naquela região que eles colonizaram, que eu agora não vou me lembrar o nome. Então, tem essa herança portuguesa barroca, tem a mão de obra, tem o olhar indígena, mas também tem uma influência absurda chinesa, que eu fui me dar conta há pouco tempo, com um professor lá do Embu também, que é professor de História da Arte. Você percebeu a semelhança e tal? Por que eles têm os olhinhos puxados? Então, professor, eu vou jogar uma especulação, né? Digamos assim, porque eu sou leigo no assunto, mas eu conversei com alguns mestres, né? E depois, não faz muito tempo que eu também já vi na grande imprensa a matéria que, bem antes dos portugueses, os chineses estiveram por aqui. Sim, né? Sim. E uma outra informação, assim, essa eu sei de verdade, tem cultura chinesa que é absolutamente árabe, né? Então você vai receber chinês árabe com tudo, toda a cultura árabe, mas no território chinês. Como tem, que eu falo, muçulmanos, né? E você falou da religião católica, também existe isso lá. Né? Então, realmente, é um país muito antigo. Muito antigo, e esse gancho que você falou, né? Circulou um tempo atrás que eles teriam um mapa hidrográfico da Amazônia de 3.000 anos atrás. Então, eu acho muito difícil eles não terem chego. Quando eu vi as obras ali, eu falei, tem, né? Isso é inevitável, né? Então, ali, ele passa a ser uma referência, por exemplo, no século XVIII, o Embu, ele passa a ser uma referência, tanto que já tinha um turismo religioso. As pessoas iam para ver o convento, que é hoje o Museu de Arte Sacra, essas peças que eram esculpidas, né? Então, mesmo que o processo de redução no Embu tenha sido muito curto, né, Itapecerica também, essas regiões, do começo ali até a expulsão deles, é uma herança muito importante, artística, cultural e política, né? Então, quer dizer, por mais que eles tenham sido expulsos, a presença jesuítica sempre foi muito forte. E aí começa a história da arte do Embu, efetivamente ali, né? Embu das Artes. Que depois da expulsão em 1759, que eles são expulsos de um dia para o outro, e aí aquela coisa... São expulsos pelo Império? Por Portugal, porque Portugal vê o crescimento da Companhia de Jesus, né? E muitas terras... muitos indígenas, as reduções funcionando, né, como escolas, como formadoras de sociedade. Os jesuítas não mandavam o tesouro para o Império? É a grande questão, né? Porque você tem essa extração que está bandeirante, você tem essa extração jesuíta, né? No Embu, por exemplo, se você vai lá no Museu de Arte Sacra, conheçam, que é muito bonito, é tudo de ouro. Professor, eu estou me lembrando agora, eu falei do nome de Osasco, é uma história, viu? A gente vai lembrando das velharias, mas é história.
há uma lenda, né, que aqui em Osasco teria morado Antônio Raposo Tavares. Até porque nós temos o quartel em Osasco, que é antigo quarto bíblico, que é regimento de infantaria, na época, Antônio Raposo Tavares. Então, parece-me que se não fosse Antônio Augusto chegar, o italiano chegar, né, vamos viajar nessa ideia, né, professor? Ele era como fala, um mercador, né, um explorador Os mercantis, mercantil, né? Tal, Exatamente. explorador de terras, e veio com dinheiro e comprou tudo. Não fosse Antônio Agu homenagear a região como Osasco, que é a terra natal dele, lá da Itália, talvez essa região poderia ser Quitaúna, porque era o nome indígena, né? Ou é o nome indígena. Quitaúna. E, segundo consta, um dos lar, né, que teria abrigado o Bandeirante, né? Está aí para a questão. Eu acho que é muito provável que sim, né? Porque aqui toda essa região é de exploração bandeirante. E o nome indígena, né? É nome indígena. Lá no Imbu, a terra era de Fernão Dias, que é o sobrinho do caçador de Esmeraldas, Fernão Dias. Então ele morou lá, ele teve residência lá, né? E depois que ele doa as terras para os jesuítas, porque o filho do casal, Fernão Dias e Catarina Camacha, era jesuíta, era da ordem, não podia ter herança. Então eles deixaram as terras para os jesuítas. Mas a nossa região aqui, toda ela, não tenho dúvida, eu acho que é totalmente aceitável essa tese, né? Porque a gente. E essa questão que eu acho que aqui tem muito também, Barueri, que é essa parada militar, né? Então, isso é uma coisa que me chamou muito a atenção, porque é muito louco isso, porque quando a gente fala do Imbu, é muita arte ali, né? E essa característica de que, quando o Padre Belchior, no século XVII, ele vai construir o que é hoje o Museu de Arte Sacra, nós temos onde fica o museu, era chamado de Acrópole, ele usou essa terminologia Acrópole, porque lá era uma região alta, montanhosa, e você conseguia ver daquela região alta os inimigos. Então, uma redução. E o Imbu, por exemplo, na década, vou vindo um pouco para frente, na ditadura militar, já com essa atmosfera artística contemporânea formada ali, muitos hippies viajantes da América Latina paravam no Imbu, se escondiam no Imbu, fugindo das ditaduras das Américas, porque ali era uma redoma mesmo, então não é que é esquecido, mas era difícil acesso, os militares iam um pouco. Era um refúgio. Era um refúgio. Então foi tanto para os jesuítas, quanto também para essa galera, né, que já é uma história moderna. Já na formação da feira, né, de arte e artesanato, já é mais moderna, né. Mas por que a arte anda com a história, né? Então, com a expulsão dos jesuítas lá, então os caras indo embora um dia do outro, largando o ouro, até tem uma lenda lá, que é a lenda do tesouro, que é a Praça da Lagoa, que não é lagoa mais hoje, eles enterraram o tesouro lá. Vamos cavar. E a gente tá com essa ideia lá agora, a gente tá com o movimento M-Boi lá, que é caça o tesouro, então a gente picareta. Então é verdade isso mesmo? É uma lenda. Movimento M-Boi? No carnaval que a gente... M-Boi, que é o nome antigo. O nome é M-Boi. M-Boi. Cobra grande, que é a simbologia nossa, a cobra grande, né? Quando eles são expulsos, aí lá no século XX, vai surgir uma figura muito importante, que é o Cássio M-Boi, um artista monstruoso. E o Cássio, ele é aquele... Ele traz para a cultura uma cultura caipira, né? E ele chega lá no Imbu, no comecinho do século XX, e ele começa a pintar a catequese, ele começa a pintar as lendas do Imbu, ele começa a resgatar um processo histórico muito louco. Então o Cássio, ele foi o responsável por essa ligação do período colonial, artístico, histórico, com esse elo contemporâneo. E através do Cássio M-Boi, que era um modernista, foi para o Imbu uma leva de pessoas assim, incríveis, como o mestre Sakai, que tem um memorial lá, que ele ceramista, da cultura popular também, um japonês que é incrível. Solano Trindade, que leva para o Imbu a cultura popular, e posteriormente o Assis, e vários artistas que viam Cássio no Imbu e começaram a ir. Então cria-se um movimento artístico muito poderoso, até a conta dos modernistas irem para lá. Que eram... Professor, então assim, quando o amigo do Enguarda estiver indo passeando nas feiras do Imbu das Artes,
Dá uma parada, olha para aquele ambiente todo e faz esse passeio no tempo. Porque tudo vem dos jesuítas com os índios. Exatamente. Não é isso que É você isso. contou? É exatamente. Ali começa o processo dessa redução. Então, se você vai no centrinho do Embu, você vai ter um museu, a Feira de Arte e Artesanato, que é de 1969, mas antes já havia esse movimento artístico muito forte, né? Então você tem essa possibilidade de uma viagem no tempo mesmo, né? Então, eu não sei se em Santana do Paraíba há alguém que faça esse trabalho de reconstrução histórica, se nas cidades que se aproximam do entorno de Osasco exista isso. Se em Osasco existe isso. Eu estava vindo para o Jornal Diário da Região TV e passei em frente ao Museu de Osasco e eu falei, meu Deus, o que está acontecendo com nossa história? Né? O museu está realmente com uma aparência de hepatite, sabe? Assim, uma aparência de abandono. E isso significa cultura, arte, parece que nós não estamos olhando para essa questão. O professor Marcel, ele faz esse trabalho lá no Embu das Artes, ele é um trabalho independente com outros parceiros, não é isso? Eu espero muito que esse trabalho dele evolua e que venha alcançar outros municípios, inclusive, quem sabe, Osasco, né? Aliás, nós tivemos aqui uma jornalista, viu, professor, chamava-se Mara Danusa. A Mara Danusa, já falecida, ela era a única jornalista com a pauta específica voltada para a história de Osasco, né? Nós temos, assim, a parte nova de Osasco, a parte antiga, que também já está indo embora. Mas a Mara Danusa deixou alguns registros, sabe, da época, desde a época, bom, da época de Antônio Agu para cá, né? Que nós estamos falando de 1800 alguma coisa. E era a única pena de escrita que nós tínhamos e perdemos. Depois dela, não existe mais nada, né? Osasco só é uma grande cidade, é uma rica cidade, e apenas isso. Mas você sabe que tem um problema, que lá no Embu também, eu acho que todas essas cidades menorzinhas com história, que começa a vir a urbanização. Então, indústria, prédios, avenidas, né, um outro modelo econômico, e essa parte histórica, se não tem grupos culturais que se apropriem disso, dificilmente o poder público vai, seja jamais. qual for. O que está acontecendo lá no Embu foi que o nosso grupo lá, o Movimento Embu, surge por uma necessidade. Passou a pandemia, a gente viu que estava um cataclisma ali. Então, o poder público pegou a Praça Central e caracterizou, a gente viu a nossa memória indo embora, a gente viu a nossa cultura indo embora, a gente estava se perdendo. Então, a gente precisa fazer alguma coisa emergencial. Então, se organizou a sociedade civil, artistas, falou, a gente precisa fazer alguma coisa. Então, tem historiadores, tem cinema, circo, várias expressões artísticas. E a gente começou esse trabalho para justamente incentivar e dizer, ó, a gente está perdendo aqui uma riqueza que já perdeu muito, né? Então, quando você fala aqui do museu, né, do certo abandono, é uma perspectiva preocupante. Mas se a sociedade civil ela não se organizar em relação a se apropriar disso, né? Porque lá é isso, a gente é tudo... Porque o poder público não vai tomar. Não vai, porque isso não tem orçamento, não se pensa isso num âmbito nacional. Então, quando chega no município, não tem. Então, exceto algumas cidades, como Paraty, Ouro Preto, Andradina, essas cidades que são mais a Rota do Café, que são já preservadas, tem um Instituto do Patrimônio Histórico mais efetivo, que garanta essa preservação, mesmo que for fachada, ela não se garante na parte cultural. Sabe o que eu acho interessante, professor? E a gente já está chegando no nosso limite, né, capitão Alan? Eu acho interessante que o poder público, às vezes você tem lá o secretário que é da saúde e ele não é da área. Às vezes você tem um secretário de comunicação que ele não é da área. Exatamente. Você tem um secretário de cultura que ele não é da área. Então parece que tem alguma coisa que não bate, a conta não fecha. Não são da área, né? Então, eu acho que é isso. Eu acredito muito na organização da sociedade civil, independente, consciente, né, que dialogue com o poder público e, se a necessidade de rompimento, que lute e garanta essa autonomia. Né? O meu sonho e desejo é poder sair do Embu e expandir essa ajuda. Opa, né? Então, chegar, por exemplo, aqui em Osasco e falar, pô, cara, onde está o arquivo da cidade? Vamos fazer um trabalho conjunto?
né? Como a gente está tentando com Itapecerica, com Carapicuíba. Ótimo. Então, eu acho que é a sociedade civil, Hum. né? Que com isso a gente vai conseguindo dialogar, se aproximar, entender as demandas e o porquê dessa rompidão histórica, né? É como uma figura das lendas, é pegar uma pedra enorme e subir pela montanha com ela empurrando, né? Mas é possível. Exatamente, é possível. É possível. A gente está vendo lá que é possível, é difícil. O professor Marcel, além de toda essa campanha como escavador histórico, né, um arqueologista da história, ele também é músico, é artista, é envolvido 100% na questão do Embu das Artes, né? Por isso tem esse conhecimento e tem uma equipe de ilustres ali, todos malucos, não é Todos isso? malucos. Todos malucos, Todos malucos. mas em prol de uma grandiosidade, né? A gente segue um espírito hippie lá, né? Hum. Então a gente tem essa memória hippie dos malucos, né? Que são independentes, autônomos, e a gente segue ali, né? Ah, mas aí eu tenho uma das frases da filosofia que fala assim, a maluqueza, ou a maluquice, ou a doidice, ou a loucura é fundamental. Exatamente, senão você fica careta, né? E aí eu acho que esse é o resultado nosso lá. Isso. Menos caretice e mais audácia para poder. Maravilha. Professor Marcel, obrigado pela viagem. Nós estivemos em São Paulo das Antigas, nós estivemos com os jesuítas, nós estivemos com os bandeirantes, nós desbravamos o sertão, que hoje é Embu das Artes, Exatamente. Cotia, Itapevi, Barueri. Foi uma grande viagem. Muito obrigado. Eu que agradeço, valeu demais e se precisar, é só chamar. Opa!